O decreto de Bolsonaro que coloca academia e salões de beleza como atividades essenciais não vale nada. Você está na TV Coiote, lembre de inscrever-se no canal clicando em inscrever-se aqui embaixo para ficar sempre muito bem informado. E o presidente da República Jair Bolsonaro sancionou na tarde desta segunda-feira, dia 11 de maio, ontem, um decreto que inclui academias, salões de beleza e barbearias como atividades essenciais. Ou seja, como atividades autorizadas a abrir durante o período de quarentena. Bom, gente, é o seguinte, na semana passada o Bolsonaro já tinha incluído a construção civil e as atividades industriais nessa lista, tá? Ao todo, agora, essa lista do governo federal de atividades essenciais tem 57 setores autorizados a funcionar. Essa decisão do Bolsonaro, ela saiu durante a tarde de ontem, foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União, inclusive foi uma saia justa, porque no momento em que ela foi publicada, estava havendo a coletiva de imprensa com o ministro da Saúde, Nelson Taichi, e o ministro foi questionado, né, sobre essa decisão do Jair Bolsonaro, e ele não sabia da decisão. Então ele ficou confuso, ficou um clima meio esquisito, né? Como uma decisão ligada à prevenção da pandemia está sendo tomada sem o consentimento do ministro. Eu publiquei o vídeo aqui do momento em que ele fica sabendo, eu vou colocar nas telas finais para vocês assistirem depois, tá? De qualquer forma, pessoal, foi publicado, tá definido, tudo bem? A justificativa do Bolsonaro para esse decreto é que higiene e vida são coisas essenciais. Então ele incluiu essas duas atividades. Isso bate com o discurso que ele vem tendo. Lembrem que no fim de março ele defendeu uma reabertura total, inclusive que as pessoas, as crianças voltassem aí para a escola, né? Então é coerente com o que ele vem dizendo já há algum tempo. Bom, pessoal, acontece que não vai acontecer nada. Academia não vai poder abrir, salão de beleza não vai poder abrir, barbearia não vai poder abrir. Se já abriu no seu estado, vai continuar como tá até que o governador mude de ideia. Se não abriu ainda, é porque o governador não quer abrir, é porque o prefeito não quer abrir. E eles que mandam. Porque no dia 15 de abril, o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe aos estados e municípios decretarem as suas medidas de enfrentamento da pandemia. As medidas ligadas à quarentena, as medidas ligadas a quais são as atividades essenciais. Então, gente, essa decisão do Bolsonaro não tem efeito prático nenhum, porque todos os estados e todos os municípios têm as suas próprias listas de atividades essenciais. E são essas listas que são levadas em consideração, são elas que contam. Tudo bem, gente? Vários governadores, principalmente dos estados do país mais afetados, que são os que continuam em sua maioria com essas atividades restritas, já disseram que não vai mudar nada, tá? Amazonas, Maranhão, Ceará, Pará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, só para pegar aí esses 7 estados que estão numa situação mais delicada, todos eles confirmaram que não muda nada nas suas medidas contra o novo coronavírus. Tudo bem, pessoal? Então esse decreto do Jair Bolsonaro, ele não tem absolutamente nenhum valor, tá? Ele não vale nada, não vai ter nenhum tipo de reabertura dessas atividades, se trata de uma canetada sem nenhum efeito, porque tá definido que quem tem autonomia para tomar essas decisões ligadas à saúde pública são os estados e municípios, tudo bem? Outro exemplo é quando o Bolsonaro assinou na semana passada a abertura das atividades industriais e da construção civil. Ele fez isso quando vários estados, até São Paulo, não tinham bloqueado o funcionamento da construção civil nem da indústria. Nenhuma indústria foi obrigada a fechar em São Paulo. Nenhuma obra foi obrigada a ser paralisada em São Paulo, tá? Então, continuou da mesma forma, agora ele ataca um ponto onde há uma divergência entre a posição do governo de São Paulo e de mais governos do país. Mas não muda nada. É basicamente uma canetada simbólica que condiz com o que Jair Bolsonaro vem dizendo, defendendo o retorno a uma vida completamente normal desde o fim de março. Tudo bem, gente? A qualquer momento eu tô de volta com mais informações, mais atualizações da pandemia, do cenário complicado que a gente tem aqui em diante, tudo bem? Às 7 da noite eu tô ao vivo todos os dias, inclusive hoje. Põe o seu despertador para 7 para trazer as atualizações. Até a próxima.